Não. E Libertadores, esse grupo aí, Renato, tem nada resolvido não, porque o Flamengo complica todo o jogo. O Flamengo complicou contra o Alcas, complicou ontem. Quem garante que não vai complicar no Maracanã? Não complicou contra o Nublense, era estreia de Sampaoli, tinha aquela motivação e tal. Mas o Flamengo tá assim, tá tirando o jogo contra o Maringá, todo jogo e esse do Nublense, todo jogo é um pouco complicado, né? O Flamengo cria problemas para si mesmo. Ontem foi claro isso. E uma outra coisa que eu queria tocar com você foi a não substituição do Wesley. Tá bom. Se fosse um treinador mais conservador, tipo, eu não tenho outro lateral, não gosto de improvisar, então vai ficar esse lateral mesmo sendo garoto, mesmo sendo afobado e tal. Mas o São Paulo, o que ele mais faz é improvisar. E porque o garoto estava na cara, porque não era só a questão dele ser afobado. Os jogadores do Racing já tinham marcado, é ele que vai ser expulso. A gente vai. Então o jogador já ia para a disputa com o Wesley se jogando. Aquele lance ficaram pedindo pênalti desesperadamente porque eles queriam o pênalti e também a expulsão do Wesley. Então, quer dizer, naquele momento em que sai o pênalti e tem aquele tempo todo de análise do VAR, era para o São Paulo ter agido rápido e ó, sai, que você está muito visado. Eu não me conformei com aquilo. De tudo que o São Paulo fez ontem, na minha visão, o maior erro em relação ao resultado do Flamengo foi ele não ter tirado o Wesley. Estava muito na cara, pela afobação do menino e pelos jogadores do Racing visando o lateral toda hora, que ele ia ser expulso. E o São Paulo não fez nada. E ele poderia ter feito. Se fosse um outro treinador, no improviso só tem um lateral. Beleza, aí a gente entende. Agora o São Paulo, botar o Fabrício... Aí botou o Fabrício Bruno de lateral depois que o cara foi expulso. Aí já não adianta muita coisa, porque além dele ser expulso, a falta era perigosa e gerou o gol, né? O problema é o seguinte, é absurdo o Flamengo não ter um lateral direito no banco de reserva. Né? É um absurdo. Isso aí vem da diretoria. O desastre que é essa diretoria nos últimos meses. Trocando Dorival, chamando Vitor Pereira, agora trocando Vitor Pereira pelo Sampaoli, é um erro atrás do outro. Agora, o Sampaoli, o perigo é que se ele trocasse, ele ia botar o Marinho. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se ele tirasse o Wesley, o jogador que ele ia botar era o Marinho, que é outro que não soma rigorosamente nada. Mas concordo com você, era pedra cantada aquela expulsão. Ainda mais num garoto. Você vê, o Thiago Maia levou um cartão também no primeiro tempo, mas soube se segurar, não levou mais nenhum. O Wesley não. O Wesley estava pedindo, né? Inclusive aquele lance do pênalti, que não foi pênalti, eu concordo que não foi pênalti, mas poderia ter sido marcado. Hoje em dia, nessa interpretação louca que se criou, da mão na bola ou bola na mão, a bola resvala no braço dele. Então, um juiz que tivesse uma outra interpretação poderia ter marcado e aí era pênalti e expulsão. Exatamente o que acabou acontecendo. Não fez muita diferença, porque logo depois ele fez a falta da expulsão e na falta a cobrança saiu o gol. Agora, cá entre nós... Igualzinho que aconteceu em 2020, né? Rodrigo Caio fez a falta, foi expulso e na cobrança de falta saiu o gol. Exatamente. A diferença é que em 2021 o Flamengo estava 0-0, né? O Flamengo depois é que foi buscar o empate com o gol do Arão na última jogada. Mas o triste é também você ver um goleiro como o Santos ajoelhar naquela cobrança de falta. Não pode ajoelhar, Santos, pelo amor de Deus. Vai lá, se atira. A bola foi bem batida? Foi. Mas eu não considero que aquela bola é indefensável. Ela não entrou na coruja. O grande goleiro é o que pega essa bola. É o que faz a diferença, é o que pega essa bola. Ou pelo menos salta, né? Isso quer dizer, no mínimo aceitável é saltar. Eu me lembro do Zico sempre, na época do grande Flamengo, quando o Raul tomava um gol que ele estava parado, o Zico gritava lá do meio campo, velho, se não é para saltar, vou eu pro gol. Entendeu? É mais ou menos a mesma história. Não é inacreditável. Ele ajoelhou, cara. Ele ajoelhou quase como já pedindo perdão pelo gol que ele estava tomando. Tá mal o Santos. E ainda mais agora, eu fico imaginando a cabeça dele, sabendo que não atravessa uma boa fase técnica, como goleiro. Ainda ter um treinador que exige dele coisas para as quais ele não tem a menor habilidade, como sair jogando, como jogar como líbero. Olha, isso é um trevo. É um trevo. Eu vejo, é claro, não estou de maneira nenhuma dizendo aqui demite o Sampaoli.
faz sentido, é loucura. O cara fez 5 jogos. Agora, eu vejo o São Paulo perdido. Perdido. A sensação que eu tenho é que ele não sabe para onde ele vai. E ele tem um bando de garotos talentosos no banco que podem, de repente, dar uma rejuvenescida nesse meio-campo e ele não usa. Não tem mais cabimento você jogar com o Vidal tendo o Vitor Hugo no banco. Ou, se quiser fazer uma formação de diferença, tendo o Matheus França. Não tem cabimento, gente. Assim como eu aposto que assim que o Davi Luiz acabar o reequilíbrio muscular, vai estar cascata. Ele sentiu uma dor nos músculos. Não é reequilíbrio muscular, coisa nenhuma. Ele está se curando. Assim como o Rodrigo Caio vivia em como é que se diz? Lesionado no departamento médico. Hã? Pois vivendo no departamento médico. E agora você vê, voltou, já há um trauma, está de novo. Gente, tem jogadores que não dá mais. O Rodrigo Caio não dá mais. O Felipe Luiz, infelizmente, também não dá mais. E o Davi Luiz é outro, que também, todo jogo sente alguma coisa, e pior do que isso, não está rendendo. Se dissesse, não, enquanto ele está bem, ele joga uma barbaridade, mas infelizmente ele tem sofrido umas contusões, não é o caso, não é nem o caso. Porque o Felipe Luiz você ainda poderia botar nesse caso de dizer, não, quando está 100%, ainda dá caldo. Não é mais o caso do Davi Luiz. O Davi Luiz não está mais dando caldo nenhum. Então, olha, eu estou preocupado, sinceramente, André, eu estou preocupado com o que vem por aí e principalmente com o Fla-Flu. Eu só não digo que o Fluminense já ganhou, porque é o Fla-Flu. Clássico, é o Fla-Flu. Como dizia o Jardel, é clássico e vice-versa. A gente está cansado de ver o time mais fraco ganhar o clássico na base da camisa, na base da superação. Mas, tecnicamente, nesse momento, a diferença entre o Fluminense e o Flamengo, que estão jogando de bola, é muito grande a favor do Fluminense.